O que vocês acham que a gente não pode deixar de citar nesse podcast sobre o livro? Porque, logicamente, não dá para esgotar o assunto. Por mais que o livro não seja grande, ele é curtinho, né? Mas tem muitos pensamentos assim que eu julgo bem interessantes. Podia ser um livro só de aforismos, só as frases dele que seriam muito úteis já. Eu tinha feito algumas anotações. Eu acho que a parte... Bom, eu acho que uma das partes mais importantes é a questão do que ele fala, né? Salário é o aluguel do seu tempo. Riqueza é o imóvel que você aluga para os outros. Não necessariamente isso tem que ser o imóvel que você aluga para os outros, mas acho que você tem 2 pontos centrais ali. O primeiro é sobre ter, adquirir e construir ativos, que, como você sempre fala, não é a parte contábil, e sim itens que vão gerar riqueza enquanto você não está trabalhando. Acho que essa é uma ideia, de certa forma, uma das ideias centrais na primeira parte, né, do capítulo, do livro. A segunda parte é sobre felicidade, em que ele traz várias reflexões. Tem uma muito boa, eu vou lembrar certinho, mas ele fala: tensão é quem você queria ser, relaxamento é quem você é. Em que ele traz várias reflexões sobre como às vezes a gente fica tenso, fica raivoso, fica irritado, porque a gente quer se conformar com pressões sociais, com o que a gente acha que a gente quer. Ele traz várias reflexões sobre meditações, sobre fazer o que a gente gosta. E um dos pontos do relacionamento que ele traz sobre trabalhar com quem é agradável é justamente isso. Também não adianta nada você trabalhar com uma pessoa que é muito produtiva, que é uma boa pessoa, é honesta, é chata, mas ela vai te dar muito dinheiro. Porque no fim das contas, se você está infeliz, a infelicidade é muito ruim, porque o primeiro objetivo da vida é ser feliz, acima de tudo. Depois vem a saúde. E depois os relacionamentos. Então, a busca por felicidade, que ele descreve ao longo dessa segunda parte do livro, eu acho que é uma reflexão bem interessante e, para mim, foi bem legal assim, essa parte. Um pouco similar ao Morra Sem Nada, que traz reflexões um pouco diferentes. Eu acho que essa segunda parte complementa bastante a primeira, que é sobre empreendedorismo e um pouco de finanças, né? Muito bom. Eu gostei muito da primeira parte, mas acho que ela vem um pouco mais daquilo que a gente já vê em outros livros. Essa segunda parte da felicidade, eu tomei nota aqui, ele tem uma frase, e eu acho que você deve ter passado por isso também, Malu, não sei, mas agora é na maternidade. Nós humanos estamos acostumados a tomar tudo como garantido. E a gente perde o lugar de contemplação. E isso me remeteu, e na época, quando eu li a primeira vez, eu estava amamentando a Helena numa madrugada. E a capacidade que a gente tem de parar, e acho que a maternidade traz esse lugar muito pra gente, de contemplar o que a gente tá vivendo ali naquele momento. Porque a gente tá sempre num ritmo muito frenético, e fazer negócio, e imagem, e mídia, e postura. E a gente age como se tudo fosse garantido, né? A gente trabalha com tudo como se fosse muito garantido. E quando a gente para num lugar, que é o lugar que a maternidade me trouxe muito, de enxergar a Helena ali, a Helena mamando, eu amamentando, eu entendendo o que estava acontecendo. E teve uma noite especial que foi muito difícil, a Helena não dormia de jeito algum. E aí ela acalmou no meu peito, a gente teve muita dificuldade de amamentação no começo. Ela acalmou e eu fiquei contemplando aquele momento. Quando eu olhei para trás, o Leandro, meu marido, estava atrás da cadeira de amamentação, contemplando também aquele momento. E esse eu acho que é uma das nossas dificuldades de se sentir feliz nesse momento. A gente perde um pouco esse lugar de contemplação. E a gente acha que tudo... A gente tá muito acostumado com tudo muito garantido. A gente tem muito conforto, a nossa vida é muito abundante. Tá eu ainda tô no precário. Mas eu fiquei emocionado também, porque eu pensei na gente, né? Em vários momentos eu vejo a Maria Tereza, ela vai pegar o peito da Malu pra mamar, e é a coisa mais linda do mundo, cara. É muito linda aquela cena, assim. Mas eu falei pro Bruno isso, exatamente isso. Eu falei, nossa, a maternidade traz isso. Uma forma de você diminuir o ritmo. Porque você tira o celular, você não tem como você pegar o celular e a criança ao mesmo tempo. Então, no final das contas, tudo fica mais lento, assim. E aí você tem que contemplar. Mas, em minha defesa, eu sempre fui uma pessoa que contemplei muito... tudo que estava acontecendo. Não para pra ver o pôr do sol. E eu sempre eu sou a pessoa que grita eu sou a pessoa que tô lá e falo, caramba, você tá vendo esse momento? Tá vendo? E eu acho que com a maternidade isso veio mais forte, porque passa muito rápido. Não vou ficar falando isso, senão eu vou chorar. Essa é uma parte interessante, mas quando você falou da gente tomar as coisas como garantido, sabe o que veio na cabeça? Que hoje em dia, cara, você abre a torneira e sai água, né? Você aperta o interruptor e a luz acende. Então a gente encara isso como algo automático.
De vez em quando as pessoas ficam discutindo, né? Poxa, quais são as causas da pobreza? E eu já vi um argumento muito bom, não vou lembrar o nome do economista, mas ele falou, cara, a pobreza é o estado natural da pessoa. Você tem que discutir as causas da riqueza. Porque isso tudo aqui não tá dado, né? Foi construído. E se não tiver manutenção, é simplesmente entropia. Vai ter desordem, o negócio vai ser destruído. E aí, se você pensa de onde vem a riqueza, geralmente vem de pessoas que tiveram acesso à educação, elas se juntam em um local onde você tem uma certa estabilidade jurídica, estabilidade monetária, você consegue fazer cálculo para prever o que vai acontecer no ano seguinte, e uma certa certeza de propriedade privada, a ponto de você saber que, olha, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, vou abrir mão agora, mas quando der certo a recompensa é minha. Né? Não vão ficar mudando tanto as regras. E aí esse pessoal criar o que melhora a vida de todo mundo. Sim. Então não é dado, né? Tudo está sendo construído, só que as pessoas pensam, não, isso aqui já está garantido. A riqueza é construída. Exato. Não, tem muita coisa muito boa no livro, mas eu queria explorar um pouco mais o que você falou, Giovana. Vou pegar uma frase aqui, tá na página 74. Ele fala o seguinte: se você vai morar em uma cidade por 10 anos, você vai ficar em um emprego por 5 anos, se está em um relacionamento há uma década, você deve passar 1 ou 2 anos decidindo sobre tudo isso. São decisões altamente dominantes. Essas 3 decisões, de fato, importam. A gente pode resumir aqui em onde, o que e com quem. Né? E, inclusive, eu fiz uma palestra sobre isso num Fin Day, foi por conta desse livro. Eu nem lembrava que tinha sido por conta desse livro. Mas são decisões muito importantes. E a impressão que eu tenho é que as pessoas não tomam essas decisões. Elas deixam a vida levar, entendeu? Ah, o que eu vou fazer? Não sei, cara. Ah, eu quero fazer uma faculdade. Aí você vai lá e vai para que você passa numa cidade e pensa, não, beleza. Aí você conhece alguém de lá, aí casa e fica lá. E tinha que decidir melhor realmente, porque se você pensa em cidades grandes, elas oferecem oportunidades que as pequenas não oferecem. Sim. E aí você tem acesso a um ecossistema diferente. Tanto que lá atrás, quando a gente decidiu sair do exército, eu digo a gente porque mulher de militar é praticamente militar, tá mudando o tempo todo com a pessoa, né? A gente estava discutindo em que cidade a gente iria construir nossa vida. E depois de um tempo eu falei, esquece discussão, é São Paulo. Vamos pra lá, pô, mas o custo de vida é mais alto, a gente tá pronto para viver de renda com custo de Realengo, né? De Boa Vista, não mudou tanta coisa, eu trocava uns itens, outros eram mais baratos, né? Só passagem aérea que era muito cara. Em São Paulo tudo vai ser mais caro. Eu falei, a gente vai pagar no máximo 3 mil de aluguel. Cara, 3 mil de aluguel não dá pra morar num local que a gente poderia usar pra trabalhar ao mesmo tempo. Sim. Então o aluguel já foi pra 5 mil, né? Tinha condomínio, não sei o quê, mas foi um teste que a gente fez e que mudou nossa vida. Mudou nossa vida. Ter vindo pra cá foi totalmente divisor de águas. Então escolher uma cidade boa, escolher com cabeça boa também, com quem você vai se relacionar. E não digo só em termos de escolher cônjuge, mas também parceiros de negócio, sócios, pessoas que pensam a longo prazo para empreender num setor onde você vê que quem fez aquilo a longo prazo ficou rico. Então, no final, a gente pensou muito para tomar as decisões na nossa vida. Sim. E essas decisões geraram muitos frutos, né? Isso é muito importante. Exatamente. E são poucas decisões realmente muito importantes. São dominantes. A gente fica pensando em várias coisas pequenas. E ele fala muito sobre liberar o seu cérebro e sua agenda para focar no que realmente importa. Né? Então, toda atividade pequena, menos relevante, que você puder terceirizar, coisas que não agregam tanto valor, são muito boas que saem efetivamente da sua agenda para você ocupar seu cérebro com poucas importantes tomadas de decisão. E ainda indo nesse ponto de para onde ir, o que fazer, entra muito naquilo que eu falei da algema de ouro. Né? Aquilo é muita inércia. Às vezes você está num trabalho que é razoavelmente bem remunerado e você fica nele porque mudar dá muito trabalho. Você fala assim, relacionamentos também não assim, né? Namoro, no relacionamento, as pessoas fazem isso. Quantas pessoas não se casam, passam 5, 10, 30 anos infelizes, né? Então, e até um pouco também por causa da pressão da sociedade, as pessoas falavam, tem muito mais divórcio hoje em dia do que antigamente. Claro, antigamente você não podia se divorciar, né? Então as pessoas passam 30, 40 anos sofrendo, 30 anos no mesmo trabalho, sempre pensando no e se eu tivesse feito, o que poderia ser diferente. E às vezes essa coragem de fazer, né, o que realmente importa, ela vai ser fundamental na sua vida. E um pouco de liberar o seu cérebro para pensar no que importa é muito fundamental, porque se você está sempre ocupado com o que você tem para fazer agora e não refletindo um pouco sobre o futuro, você vai ser incapaz mesmo. Você fala, não, eu tenho que pagar o próximo boleto, eu tenho que fazer a próxima coisa, eu tenho que ir aqui, eu tenho que ir ali, e aí você vai ficando nesse marasmo, nessa inércia. E acho que a capacidade de grandes empreendedores, como o próprio Naval, é de sempre quebrar os ciclos. Falar assim, cara, eu entreguei isso, eu fiz aquilo, qual é o próximo passo? Se tirar da zona de conforto, ver o que vai fazer. Eu acho que ele traz reflexões bem legais nesse aspecto.